Vamos lá, meus amigos, então de volta para a última parte do nosso curso aqui, dos nossos vídeos. Nessa última parte, como eu já vinha falando nos demais vídeos, nós vamos analisar a estrutura básica das principais peças trabalhistas. Vamos analisar aqui a estrutura básica da petição inicial, que vai ser utilizado para a petição inicial, digamos assim, comum do processo do trabalho, assim como o mandado de segurança, a rescisória, o inquérito para apuração de falta grave, a consignação em pagamento, ou seja, todas aquelas peças que partem ali de uma petição inicial. Depois analisaremos a estrutura básica da contestação e dos recursos, utilizados aqui para todos os recursos. Essa estrutura básica eu retirei do meu livro que eu já apresentei para vocês, Passe na OAB, segunda fase, Direito do Trabalho, da Saraiva. Aqui nós temos essa estrutura básica e depois o modelo de cada uma das 17 peças tratadas nele. Então vejam, ó, primeiro aqui vamos destacar a estrutura básica da petição inicial. Então quando você estiver redigindo a sua petição inicial, o primeiro ponto é a competência. Então, a competência, regra geral, como nós vimos nas várias situações, ela se dá com o endereçamento à vara do trabalho do local da prestação dos serviços. Praticamente todas as situações eu vou aplicar o 651 da CLT. Claro que se for uma petição inicial do mandado de segurança, de uma ação rescisória, como nós vimos que elas podem ser da competência originária de tribunais, se assim for, eu vou endereçar ao presidente do tribunal, ao desembargador presidente do TRT, ao ministro presidente do TST. Então, a regra geral, ela é dirigida à vara do trabalho do local da prestação dos serviços, podendo ser diferente a depender ali da situação em concreto. Depois da competência, nós vamos para a qualificação das partes. O que acontece? Entre a competência e a qualificação da parte, nós geralmente temos um espaço. Esse espaço aqui, alguns dizem que você pode simplesmente colocar entre parênteses, espaço de 10 linhas, espaço regulamentar, outros até por organização, afirmam que você pode deixar o espaço, você pode pular aquelas tantas linhas. Isso depende muito da necessidade. Pode ser que você tenha uma letra grande e que você precise de todas as linhas para terminar a sua petição. Pode ser que você tenha uma letra normal ou pequena e você possa pular efetivamente essas linhas. Isso vai depender dos seus treinos, dos simulados que você vai fazer para saber quantas linhas em média você está utilizando. Mas vejam, pulando ou não as linhas, nós vamos para a qualificação da parte autora. Geralmente é o reclamante. Então o que acontece? A qualificação completa teria nome, prenome, CTPS, CPF, endereço do reclamante. Pode ser que esses dados sejam fornecidos pela banca. Se forem, você vai utilizar exatamente aqueles dados, sem inventar nenhum outro. Se não houver a informação acerca desses dados, você pode fazer o seguinte, você pode colocar, ó, o José da Silva, eles afirmaram que o reclamante é o José da Silva. José da Silva, CTPS número XXX, CPF número XXX, ou você pode dizer o seguinte, ó, José da Silva, qualificação completa. As duas situações, elas são possíveis, não existe certo ou errado, a banca não tira ponto em virtude disso. Ela tira ponto quando ela fornece o dado e você não utiliza. Ou pior, você inventa os dados e ela entende que houve identificação da prova e zera a sua prova. Então vamos ali, fizemos a qualificação do autor, geralmente o reclamante pode ser a empresa, pode ser, em vez do empregado, pode ser a empresa, como na ação de consignação, na ação de inquérito, pode. Perfeito.
Informação de que a peça é subscrita por advogado regularmente constituído, constando o interesse daquele para recebimento das notificações. Olha o que acontece. Informação acerca do endereço do advogado consta no artigo 39 do CPC. Então, a petição inicial completa trará a informação de que José da Silva está regularmente representado pelo advogado, conforme procuração em anexo, sendo que o endereço do advogado é rua tal, xxx, pontinho, pontinho. Essa informação sobre o endereço do advogado consta no artigo 39 do CPC. Depois, nome da ação que está sendo proposta e fundamento legal. Então é indispensável aqui a menção expressa à ação que está sendo ajuizada. Então estou ajuizando a reclamação trabalhista. Estou impetrando mandado de segurança, estou ajuizando uma ação rescisória com fulcro, com base fundamentada no artigo tal. Quando é uma petição inicial normal, o fundamento é 840 da CLT e 282 do CPC. Quando é uma ação rescisória, nós vimos, artigo 485 do CPC. Quando é uma consignatória em pagamento, artigo 890 do CPC. Então, se for uma situação específica, de uma ação específica, nós vamos utilizar o fundamento próprio. Se for uma reclamação trabalhista normal, artigo 840 e 282 do CPC. Depois nós passamos para a qualificação da parte ré do reclamado, que é geralmente a empresa. Se for a empresa, mesma coisa, nome, informação acerca da natureza jurídica, se é de direito público ou privado, CNPJ, endereço para recebimento da notificação. Os dados foram dados, me utilizo. Não foram dados, não invento, apenas coloco o endereço completo, qualificação completa. Terminado o chamado cabeçalho aqui, nós vamos para os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Aqui fiz uma pequena explicação para vocês do que seria a indicação da causa de pedir, o que seriam esses fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Coloquei descrição da causa de pedir, fatos e fundamentos. Alguns fazem aqui os fatos e os fundamentos em partes separadas. Eu acho sempre conveniente e mais fácil redigir os fatos e fundamentos de uma vez só, em uma única parte. Ir narrando, por exemplo, que o empregado trabalhava de 8 às 8, portanto, em jornada extraordinária, que não havia o pagamento e que, em virtude disso, há o direito às horas extraordinárias com seus reflexos, conforme o artigo 7º da Constituição Federal, conforme o artigo 59 da CLT. Então, eu acho mais fácil, até para a organização, uma redação corrida de fatos e fundamentos. Eu conto o fato que aconteceu no dia a dia, digo o porquê da violação da norma, digo que aquele fato que ocorreu viola a súmula tal do TST, a OJ tal do TST. Então é a descrição aqui da causa de pedir, ou seja, a afirmação acerca dos fatos que são tratados no problema apresentado pela banca examinadora. Nesse ponto aqui dos fatos, é muito comum você acabar fazendo até uma transcrição daquilo que consta no problema. Claro que não é bom você fazer uma transcrição literal, mas você acaba aproveitando muito do que a banca lhe disse. Então, bem como os fundamentos jurídicos que demonstram a violação do direito do reclamante. Por exemplo, trabalho em horas extraordinárias, rebaixamento de função, dano moral, etc. Até coloquei para vocês aqui,
que teoricamente não há necessidade de você mencionar dispositivo de lei, súmula do TST, orientação jurisprudencial, mas para a prova de OAB isso é indispensável. De nada adianta você narrar o fato corretamente, dizer corretamente que ele viola a legislação trabalhista se você não indicar o dispositivo que está sendo violado, o artigo, a súmula, a OJ. Por quê? Analisando os gabaritos das provas anteriores, você verifica facilmente que o ponto ele é dado pela indicação do artigo tal. Violou o artigo 468 da CLT, ponto. Indicou a súmula tal, a súmula 6 do TST sobre equiparação, tantos pontos. Não indicou, não haverá ali a atribuição daqueles pontos. Então é indispensável aqui, que o candidato mostre ao examinador que conhece o direito do trabalho, que conhece os artigos da Constituição, da CLT, súmulas e OJs. Daí a importância de um bom índice remissivo, como nós falamos na parte lá de petição inicial. É sempre bom estar do lado com o vadimeco, com a CLT, com um bom índice, para ir anotando os artigos, os dispositivos, os entendimentos jurisprudenciais sobre aquele ponto. Depois, nós passamos para os pedidos. Coloquei aqui, que eu tenho pedidos que são formulados em todas as reclamações trabalhistas. E aí coloquei para vocês o pedido de notificação do reclamado para comparecer à audiência. Esse pedido nós teremos em todas as reclamações trabalhistas. Em todas as petições iniciais, eu tenho o pedido de notificação do reclamado. Cuidado, porque a notificação aqui não é para apresentar defesa. Antes disso, é para comparecer à audiência e nessa apresentar defesa. Porque pode ser que ele compareça à audiência e não apresente defesa. Por quê? Porque houve acordo. As partes chegaram à conciliação na primeira tentativa. Eu nem terei apresentação de defesa, mas ele compareceu à audiência. E indicar ainda que se não houver apresentação de defesa, haverá revelia e confissão sobre a matéria de fato. Então esse é um pedido que é feito sempre nas reclamações trabalhistas. Depois, produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal das partes. Esse também é um pedido que, apesar de teoricamente não ser necessário, eu tenho que formular na minha petição inicial, porque lá atrás eu disse e repito que nós seguimos o 282 do CPC para redigir a petição inicial para a prova da OAB. Na teoria, eu sigo a CLT. Na hora de redigir aqui para a segunda fase, eu sigo o 282. E o 282 fala em produção de provas, em afirmação sobre as provas a serem produzidas. Depois, condenação ao pagamento da multa do artigo 467 da CLT, que é aquela multa de 50% das verbas incontroversas, caso elas não sejam pagas na primeira audiência. Pode ser que não haja apresentação de defesa. Ou pode ser que haja apresentação de defesa, mas não se faça a contestação em relação a um ponto específico, a uma determinada verba requerida. Essa verba vai ser considerada incontroversa. Se ela não for paga na primeira audiência, incidirá a multa do artigo 467, que é a multa de 50%. Então nós faremos menção a esse pedido aqui de pagamento de multa pelas verbas incontroversas. Seguindo aqui, nós chegamos aos pedidos específicos, pedidos especiais, que dependem ali do fundamento lançado. Dependendo da fundamentação que você levou ao Poder Judiciário, você vai requerer um pedido específico. Então, por exemplo, coloquei aqui reconhecimento do vínculo de emprego, com a anotação da CTPS no período compreendido entre
data tal e data tal. Vejam que aqui nessa situação, ó, o fundamento lá da minha petição inicial foi a existência de vínculo de emprego. A FGV disse no problema que não houve assinatura da carteira de trabalho, que eu assinei sem carteira assinada. Isso fez com que eu lançasse o meu fundamento de reconhecimento do vínculo de emprego, que eu fizesse menção ao artigo 3º da CLT, demonstrando que eu tinha pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação. Fiz menção ao artigo 29, que fala da anotação da carteira de trabalho em 48 horas. Isso faz com que lá no meu pedido eu requeira o reconhecimento do vínculo. É um pedido específico que decorre daquele meu fundamento. Também poderia aqui requerer a condenação ao pagamento de verbas rescisórias, caso o problema deixe claro que não houve o pagamento dessas verbas. Então, o problema afirma que eu fui demitido e nada recebi. Então, eu tenho que requerer a condenação ao pagamento das verbas rescisórias. Vejam que geralmente não são cobrados cálculos. Você não precisa calcular quanto que daria aqui quantos reais nós teríamos das verbas rescisórias. Você não precisa fazer cálculos, mas é sempre bom dizer quais são. E aí coloquei aqui, ó, 3/12 de 13º, 5/12 de férias proporcionais, multa de 40%, tantos dias de aviso prévio. A verba é sempre bom dizer, porque você vai afirmar para o examinador que você conhece as verbas. O que você não precisa fazer é calcular. Geralmente, o que se faz? Você pede 3/12 de férias, X reais. 40% do FGTS, X reais, ou pontinhos, mas não haveria necessidade aqui de calcular aquele valor. Depois, condenação ao pagamento de dano moral. Digamos que o seu fundamento seja ali a ocorrência de assédio moral por eventual perseguição, por eventual humilhação sofrida. Então, no seu fundamento, você disse que isso gera dano moral. Você vai requerer agora a condenação ao pagamento daquele dano moral. Depois, condenação ao pagamento da multa do artigo 477, que é a multa decorrente aqui do não pagamento das verbas rescisórias nos prazos descritos no próprio 477. Vocês sabem que o 477 traz no parágrafo 6º os prazos para pagamento de verbas rescisórias. E no parágrafo 8º traz a multa de um salário do empregado. Então você vai analisar no exemplo, na questão, se a FGV deixou claro que não houve o pagamento das verbas rescisórias até o momento, ou que houve o pagamento na data tal, mas que comparando com o parágrafo 6º do 477 não é o prazo correto, não é o prazo legal. Houve o pagamento das verbas rescisórias, mas fora daquele prazo legal. Então você vai requerer aqui a condenação ao pagamento da multa do artigo 477. Pode ser também que haja a informação da banca sobre a não entrega das guias de seguro-desemprego. Então não houve aqui a entrega das guias de seguro-desemprego. Você pode requerer aqui, ó, a condenação à entrega das guias ou a indenização compensatória, nos termos da súmula 389 do TST. Então, se você não pôde usufruir do seguro-desemprego porque não foram entregues as guias dentro do prazo legal, você tem direito à indenização. Essa indenização conforme a súmula 389 do TST. E aí, formulamos os nossos pedidos específicos, vamos para o valor da causa. Você vai fazer a menção
sempre ao valor da causa na petição inicial. Você não vai mencionar o valor, a não ser que o problema diga que o valor da causa é 50 mil reais. Se não fizer, você vai deixar em aberto. Mas, obrigatoriamente, você vai, ao final, ali, após os pedidos, dizer que dá-se a causa o valor de pontinho, pontinho, ou de X reais. Obrigatoriamente, sob pena de perder pontos preciosos ali. Depois, você vai fazer o chamado fechamento da sua peça. Você vai dizer, nesses termos, pede deferimento. Nestes termos, pede espera deferimento. Pede, espera, deferimento. Isso aqui não tem nenhuma forma específica. Geralmente se coloca que nesses termos pede deferimento. Depois, abaixo, data, local e assinatura. Então você pode colocar lá data, local, advogado, OAB. Cuidado com o seguinte. Cuidado para você não rabiscar algo parecido como isso. Vamos inventar aqui uma assinatura. Pronto, ó, advogado, aí coloquei uma assinatura. Não faça isso, porque eu já vi aluno reprovar em virtude disso. Aí ele foi lá e inventou uma assinatura. Não era a assinatura dele, ele inventou. Mas isso foi considerado como identificação de prova e será considerado assim. Então você simplesmente vai escrever advogado OAB. Ponto. Você não vai colocar o nome do advogado, a não ser que o problema te diga isso. Mas se não disser, você vai colocar simplesmente advogado / OAB. Ponto. Mais nada além disso. E aí você terminou, você fechou a sua petição inicial. Então nós vamos atentar a esses requisitos em todas as petições iniciais. Essa daqui é a forma básica de uma petição inicial. Você treinando ali várias situações, você vai ver que a ação rescisória vai ter essa base, o inquérito, a ação de consignação em pagamento, mandado de segurança, todos eles. Então, com isso, nós fechamos o bloco aqui sobre essa estrutura básica da petição inicial.